Oi, quarto ano, tudo bem? Vamos iniciar hoje com o livro de arte, na página 18. Fala sobre quadros. O quadro é uma obra de arte por meio do qual o artista expressa suas emoções, a forma como vê o mundo, as pessoas e as coisas em geral. Esse quadro que tem na página 18 é uma obra de Van Gogh, um artista muito conhecido mundialmente. O nome dessa obra é Noite Estrelada. Noite Estrelada é uma das obras de Vicente Van Gogh mais famosa, pintada em 1889. Ela transmite certa tristeza. Segundo alguns críticos, a obra foi pintada em uma fase melancólica da vida do pintor. Ele retratou o brilho das estrelas como se fosse verdade. Também representa o desejo do homem pela imensidão de alcançar o infinito. Na tela, ele retrata os cosmos sobre uma cidade parada e tranquila. Então vocês conseguem identificar que nessa obra ele usa tons escuros para representar a noite, uma cidade parada. Isso ele está o quê? Colocando no quadro dele, né, o sentimento que ele está sentindo naquele momento, que é o sentimento de melancolia, né? Então a pintura das obras, ela expressa o sentimento da pessoa. Na página 19, você vai realizar a atividade, criar um lindo desenho e depois uma história sobre ele. Você pode comentar sobre o que você desenhou, né? Ou criar uma mini história, com pouquinhas linhas, 4 linhas. Continuando na página 20, nós temos mais 3 obras de Van Gogh. A primeira, Um Campo de Trigo com Corvos, ou Corvos. Temos também o Café Noturno e a Estrada com Cipreste e Estriba. Na página 21, ele fala um pouco sobre o artista. Vicente Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853, numa pequena aldeia holandesa. Filho de um pastor protestante. Foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. O artista que compõe o pós-impressionismo buscavam novos estilos. Então, esses artistas, né, buscavam novos estilos, determinado por novos conceitos e formas, intensificados pela composição da luz e da cor em suas obras. Em 1875, Van Gogh consegue sua transferência para Paris, onde pensava poder libertar-se de todas as frustrações. Em abril de 1876, após indispor-se com clientes, é demitido do grupo Golpio. Vai para a Inglaterra e lá aceita o cargo de professor em uma escola primária de uma pequena cidade. Nesse mesmo ano, em dezembro, vai para Etten, onde encontra sua família. Vicente Van Gogh morreu em Alves, na França, em 29 de julho de 1890. No dia de sua morte, no sótão da Galeria Golpio, em Paris, 700 quadros amontoavam-se sem comprador. A fama só veio após sua morte. Então, aqui informa que houve uma indisposição e se indispôs o Van Gogh com alguns clientes. Então, houve algum conflito, né, nesse momento, que fez com que ele fosse demitido da empresa, e então ele passou a ser professor de uma escola primária. Ele criou muitos quadros e no final do texto informa que tinha mais ou menos 700 quadros jogados, parados, porque ninguém se interessava em comprar. E depois de um tempo,
quando ele morreu, as obras começaram a ficarem famosas, né? Hoje em dia, se você pesquisar, você vai ver muito sobre Van Gogh. Ele é um artista hoje conhecido mundialmente. E vocês vão fazer atividade também nessa página 21. Você vai observar o quadro onde tem o vaso com girassóis, que é outra obra de Van Gogh, e vai fazer uma reprodução desse quadro ao lado. Verifiquem bem as cores que ele está utilizando, tá? E a quantidade de girassóis. São essas duas páginas, 19 e 21. Pessoal, no livro de literatura, vocês vão realizar a atividade da página 11, continuando o texto, tá? A interpretação do texto do livro Cantata da Pata, nas cordas de prata. No livro de ética, na página 20, tem um texto falando sobre o idoso amigo. Vamos lá para a leitura. Nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Esta é a ordem natural da vida, mas cada etapa tem seu propósito e aprendizagem. Quando criança, estamos descobrindo o mundo e formando novas ideias. Nosso futuro, novos conhecimentos, né? Quando adultos, colocamos em prática o que realmente aprendemos e damos valor. Mas continuamos aprendendo, porque a gente nunca para de aprender. E quando envelhecemos, buscamos olhar a vida com mais sabedoria, sem a pressa de preparar o futuro. Em todos os três casos, os sentimentos nos acompanham, principalmente o do amor, que é a fonte de todos os outros. O idoso é alguém que já viveu mais que o adulto. Não é alguém inútil, mas, ao contrário dessa ideia, é aquela pessoa que tem sua experiência de vida, que não é encontrada em nenhum ambiente escolar, só na escola da vida. Os países desenvolvidos dão um tratamento especial aos idosos. Eles são estimulados para fazer exercícios físicos e se alimentarem bem. Não esperam nas filas médicas ou em outras. São tratados com muito respeito, em nome de sua sabedoria. Portanto, são considerados sábios. O idoso deve ser aquele amigo que sabe mais e tem a paciência de ensinar o que aprendeu. Ele gosta de passear, gosta de passar sua experiência para os mais novos. Ele quer ser ouvido e sabe ouvir também. Você já prestou atenção se o idoso que conhece é bem tratado? Já notou como ele gosta de atenção? Sabe suas preferências? O idoso é como uma criancinha que precisa de cuidados especiais, desde a sua pele até os sentimentos. Ele é um amigo que não podemos perder de vista. Precisamos cuidar dele porque, durante toda a sua vida, ele já fez muito por nós e pela sociedade. É tempo de viver com dignidade e respeito. O idoso é um cidadão com todos os direitos. Ele existe e não é descartável. Você já conversou com um idoso hoje? Tem também um texto que fala sobre o idoso abandonado, continuando na página 21. Esta é uma situação real e triste. Muitas pessoas de idade avançada vivem pelas ruas sem ter para onde ir. Outras vivem em abrigos entregues aos cuidados de quem tiver boa vontade. Há também aqueles que estão nos hospitais e não recebem visitas. E muitos a família deixa lá e não volta mais. É triste mesmo a situação do idoso abandonado. Acontece muitas vezes de algumas pessoas não darem valor para os idosos, porque eles já estão velhos, né? E acham que
Não é bom não dar importância, deixa de lado. Mas só que vocês têm que entender que o idoso já passou por muitas coisas na vida. E eles podem nos passar muitos conselhos, muitos ensinamentos. Então, com essas informações, com essas conversas, diálogos, eles nos orientam para a gente ter uma vida melhor. Então, a gente tem que continuar respeitando o idoso, né? Como vocês viram, eles têm algumas coisas que dão privilégio, no caso de filas, eles não precisam pegar fila, né? Até mesmo em viagens intermunicipais, eles não pagam mais passagem. Se eu não me engano, é a partir de 65 anos. E assim, a gente tem que cuidar, né? Até o finalzinho da vida, porque eles precisam de muitos cuidados. Quando a pessoa vai ficando velha, as doenças vão aparecendo. Então, cada vez mais, eles precisam de mais cuidados, né? E então a gente tem que dar muito valor para esses idosos que estão bem próximos a nós. Não deixe de conversar com eles, não deixe de dar risada. Estimule sempre a memória, a concentração, converse, não deixe ele abandonado, tá certo? Vocês vão fazer uma atividade na página 24, em que devem entrevistar um idoso. Vocês vão fazer as perguntas que estão aqui e responder, tá? De acordo com as respostas do idoso que você escolheu para a entrevista, tá ok? Tchau e até a próxima aula.